Oi, pessoal, tudo bem com vocês, meus queridos alunos? Primeiro período de administração da Faculdade Nova Serrana, estou aqui de volta, professor Tiago que vos fala, com muita saudade de vocês. Hoje retomamos as nossas atividades de forma remota, pelo menos por enquanto ainda nós não estamos autorizados a estarmos juntos presencialmente, né? Hoje gostaria de convidar vocês a conversar um pouco sobre um conceito e sobre algo que está sendo muito falado e muito vivenciado por todos nós, que é o home office, né? O teletrabalho, o trabalho remoto, ou seja, o trabalho feito a partir de casa, né? Gostaria de convidá-los a discutir um pouco comigo nesse aspecto. Acho que é importante a gente falar sobre esse assunto e principalmente os impactos, né, de tudo isso na gestão e também nas nossas vidas como indivíduos e como trabalhadores. Bom, deixa eu compartilhar com vocês aqui minha tela para vocês acompanharem comigo. Certo, vamos ver aqui se ele abre todo. Prontinho. Funcionando, ok. Então, pessoal, dentro aí da proposta da nossa disciplina, né, da gente conversar sobre diversos aspectos práticos aí da administração e da gestão dos negócios, acredito eu que falar sobre o home office nesse momento é importante e necessário, né? Então, vamos conversar um pouquinho sobre isso, tá certo? O que é o home office, né? Home office é uma expressão utilizada aí já há algum tempo, não é algo que veio com a pandemia, nem com o isolamento social desse contexto que a gente está vivendo. A expressão é inglesa e que significa escritório em casa, bem na tradução literal mesmo, tá? Na língua portuguesa, né? É um método de trabalho e é normalmente usado aí por trabalhadores, né, independentes, autônomos, até então, né? E também conhecido aí como os famosos freelances, tá? Então, a origem da palavra, né, expressão home office significa isso. Literalmente na tradução do português, o escritório em casa, né? Meu trabalho em casa, tá? E o que mudou então sobre o home office durante a pandemia, né, do Covid-19? Bom, na verdade, pessoal, essa necessidade de adoção e de medidas, né, do isolamento, fez com que o home office, de alguma forma, se destacasse como uma primeira grande mudança, né, dentro das estruturas das empresas. Porque, obrigatoriamente, as pessoas necessitam ficar em casa. E aí, como fazer com que as organizações, com que as empresas, na medida do possível, continuem operacionalizando, continuem produzindo, continuem prestando os seus serviços? A primeira mudança, então, que vem, a primeira preocupação e a primeira estratégia é adotar, então, medidas de home office, tá? Só que essa medida, de alguma forma, já era uma tendência que vinha, né, avançando aos poucos aí dentro das organizações. O que aconteceu com a pandemia foi uma impulsão, né? Agora não dá mais para optar, a gente tem que adaptar e fazer o trabalho home office. Então foi isso que aconteceu, né? Só que o home office, aí eu trago para vocês um artigo científico que foi um estudo realizado aí por Rafalski e Andrade, lá no ano de 2015. Percebam para vocês verem, né, 5 anos atrás. Já existiam estudos, já tem esse trabalho, eu vou partilhar com vocês depois o texto na íntegra. E esses autores trazem para a gente, né, que a questão do home office ele surge aí na década de 70. Né? Na verdade, aí com uma proposta de mudanças e de novos formatos de trabalho e na própria organização de trabalho, surge o home office, surge o trabalho em casa. Tá? Então, não é de agora. Né? O que a pandemia fez, volto a frisar, foi impulsionar isso para uma amplitude maior das empresas. Né? Aí eu trago um outro caso, que também é um outro artigo, vou disponibilizar para vocês, que é um estudo que foi feito no ano de 2010. Né? Barros e Silva, os autores, fizeram um estudo de caso na Shell no Brasil, que é uma empresa que no Brasil foi uma das pioneiras, né, segundo os autores, a implementar esse tipo de modo de trabalho, né? Até então também denominado de teletrabalho.
E aí esse estudo desses autores trazem aí algumas vantagens, desvantagens, alguns desafios a partir desse estudo de caso na Shell, né? Que é muito interessante. Isso faz com que a gente reflita que a questão do home office ela vem muito antes da pandemia, né? Então, alguns estudiosos, alguns pesquisadores já vinham aí debruçando, tentando entender como é isso aí dentro da organização do trabalho, quais são os impactos desse trabalho feito de casa, né, na vida do trabalhador, na saúde desse trabalhador, na vida também da empresa, na saúde da empresa. Então, a gente tem aí alguns estudos e alguns autores que vêm, de alguma forma, já há algum tempo, nos trazendo conceitos e reflexões, né, e dados substanciais aí sobre o tema, tá bom? Mas vejamos bem, pessoal, uma coisa é certa, né? A realização aí do home office ele foi o que permitiu, neste momento, fazer com que as empresas pudessem dar continuidade às suas rotinas de trabalho, né? Mesmo dentro das suas limitações. Algumas empresas já vinham implementando esse modo de trabalho, outras não podiam nem ouvir falar sobre isso, né? Assim, da mesma forma, a gente tem também, de um lado, os trabalhadores que, de alguma forma, já vinham também se adaptando por opção, por escolha, em trabalhar de casa, e outros que também não podiam nem ouvir falar sobre isso, né? Mas a gente não pode negar que a pandemia, que a questão do isolamento, de alguma forma, foi uma estratégia que, neste momento, é necessária para que as empresas pudessem dar continuidade aí nas suas operações, né? Aquelas que, de alguma forma, possuem, né, estrutura e viabilidade para que isso aconteça, tá bom? E aí eu trago um questionamento para nós, né? Quais os desafios do home office? Né? Quais são esses desafios de se trabalhar em casa? Baseando aí nesse estudo de Rafalski e Andrade, 2015, né, muito antes mesmo da pandemia, trago para vocês alguns pontos que a pesquisa deles trazem, né, de alguma forma mais destacada, como vantagens e desvantagens. E aí a gente poder pensar algumas coisas, tá? Algumas reflexões. Percebam para vocês verem, né? Como vantagem, tá lá, essa pesquisa foi feita com 74 trabalhadores e depois, quando vocês tiverem acesso ao texto, vocês vão poder perceber como é que foi essa divisão também da questão do gênero, né? Homem, mulher e algumas profissões, enfim. Mas aqui a gente traz uma forma bem sucinta só para a gente poder analisar. Pensem comigo, pessoal. Flexibilidade de horários, né? Os autores trazem aí como um resultado dessa pesquisa, como uma vantagem, né? E realmente, ok, se eu estou de casa, eu tenho aí uma certa flexibilidade de horário, né? Eu posso acordar um pouquinho mais tarde hoje, eu posso estender um pouquinho da minha jornada também, se for necessário. Ok. Redução, né, ou fim aí do tempo de trânsito. Aqui, bem propriamente analisando os grandes centros, as grandes cidades, pode ser sim visto como uma vantagem, né? Eu não preciso mais me deslocar para o trabalho, então eu não perco tanto tempo, né? Vamos dizer assim, nesse deslocamento. Redução de custos. E aí a gente pensando tudo pelo lado do trabalhador, tá? A redução de custos, ok? Eu também, né, vou gastar menos com esse meu translado, com esse meu deslocamento, né? E então eu tenho uma redução de custos aí. O aumento da produtividade surgiu no estudo como uma vantagem, né? Mas aqui a gente precisa analisar até que ponto realmente existe um aumento dessa produtividade ou a que preço essa produtividade está sendo ampliada, né? E uma maior praticidade no dia a dia. Aqui, voltando para o olhar da empresa, se a gente for parar para pensar, também existe uma redução de custos, né? A empresa não, ela vai aí ter que obter uma estrutura mais otimizada, né? Visto que o trabalhador vai estar da casa dele. Mas se a gente volta o olhar para o trabalhador, redução de custos até que ponto, né? A partir do momento que talvez eu não esteja tendo um custo aí com uma alimentação fora de casa, eu possa estar havendo, não estar tendo um custo com deslocamento, mas a gente precisa analisar também, né, que talvez o meu custo aumente com a energia do equipamento ligado na minha própria casa, né? Ao mesmo tempo,
algumas tecnologias que eu preciso também, de alguma forma, implementar dentro do meu ambiente familiar, né? Enfim, são pontos a serem analisados para a gente poder verificar o que é negativo, o que é positivo em todo o contexto. Do outro lado, eles trazem aí algumas desvantagens, né, de se trabalhar no home office. Falta de socialização, né? Isso é muito importante para a gente pensar como fica isso, né, para nós, sujeitos humanos, que necessitamos de uma certa socialização, de um certo contato, de uma certa troca, né? E aí agora, de repente, eu estou isolado em casa. Uma má divisão do tempo, e isso aí a gente consegue entender que realmente tem a sua relevância, né? Uma certa dificuldade para manter uma divisão do tempo, uma certa facilidade de distrair aí com tantos outros contextos dentro da nossa casa, uma dificuldade em estabelecer limites, né, entre casa e trabalho. Será que é possível realmente fazer essa separação, né, visto que eu estou dentro do meu ambiente familiar e preciso dividir isso também com outras pessoas que estão dentro da minha casa, né? Uma menor exposição profissional no sentido de essa troca, né, esse network, e um custo de manutenção do home office. Aqui eles trazem também desse lado uma desvantagem, justamente pensando aí que para manter esse meu home office, para manter esse meu trabalho de casa, eu tenho um custo, né? Bom, e quais os desafios, né, para a organização e para a gestão? Aqui, realmente, a gente tem um grande ponto a se analisar quando a gente parte do pressuposto que estamos aí caminhando, vocês principalmente caminhando numa trajetória acadêmica, né, para se tornarem futuros gestores. Diante disso tudo, quais os desafios, quais os impactos, quais os aspectos que vão influenciar aí dentro da organização e da gestão? Eu trago aqui para vocês alguns pontos, tá? Aí a gente pensar pela ótica da empresa, pela ótica do gestor, né? Criar uma cultura voltada para o trabalho home office. Algo muito complexo, visto que estamos dentro de uma cultura no nosso país onde o home office não é, podemos dizer, algo que já está, de alguma forma, enraizado, né, dentro da nossa cultura. Então, o primeiro desafio aí das empresas e dos gestores é criar essa cultura do home office, né? Muitas pessoas não se adaptaram ainda, muitas pessoas não conseguiram enxergar ou perceber pontos positivos. Então, criar uma cultura organizacional voltada para o trabalho home office é um desafio para nós gestores, tá? Disponibilizar a tecnologia certa para a equipe, né? Não é simplesmente dizer aos trabalhadores, a partir de amanhã você trabalha de casa, olha que bacana, olha que legal. Não é bem assim, né, pessoal? Nós precisamos disponibilizar de um suporte, de uma tecnologia certa para aquela equipe, para aquela empresa e para aquele tipo de trabalho, né? Oferecer suporte e assistência. As pessoas vão estar aí agora fragmentadas, né? Enquanto eu tinha um grupo de trabalho, uma equipe num local só, centralizado ali, com uma facilidade maior, talvez, de suporte, de assistência, agora eu tenho esse grupo fragmentado, né? Em pontos diferentes, na cidade ou até fora da cidade. E eu preciso oferecer um suporte adequado e uma assistência para que esse trabalho possa ser realizado. Certificar que as informações da empresa estão em segurança, um ponto muito importante, um desafio enorme aí para as empresas. Diante, claro, nós temos aí tecnologias avançadas, mas ao mesmo tempo também, né, de outro lado, cada vez mais pessoas de má fé invadindo aí as máquinas das empresas, né, e usando disso de uma forma não ética. Então, certificar que essas informações estão seguras é um desafio. A partir do momento que eu estou entregando para o meu trabalhador, que eu estou entregando para o meu empregado, informações sigilosas, de forma que ele vai ter total domínio da sua própria casa, né? Utilizar e adaptar as ferramentas de gestão, pensar nesses formatos de gestão, nas ferramentas, nos métodos que a gente possui até então de gestão, mas todos geralmente voltados ou especialmente voltados para um trabalho presencial, para um trabalho em loco, né, dentro da empresa. Como adaptar isso e utilizar da melhor forma,
pensando na produtividade, pensando no bem-estar da empresa e do empregado. E manter uma comunicação entre os empregados, né? Como fazer isso de forma tão distante, como utilizar as tecnologias, como utilizar as ferramentas que nós temos hoje para que cada vez mais essa comunicação se estreite e continue sendo, de alguma forma, eficaz e produtiva. E, por último, eu coloco reticências, e aí bem preposital, né? Proposital, na verdade, que é justamente não para por aí. Os desafios, né? Os aspectos vão muito além, né? Bom, home office, uma escolha, uma tendência, uma imposição, algo para se pensar, né, pessoal? E aí, quando a gente traz para o nosso contexto, Nova Serrana, a indústria calçadista, é possível? O que dá para fazer de casa, o que não dá, né? Como fica o gestor, principalmente o gestor das áreas operacionais, das áreas produtivas, visto que nós temos aí, de alguma forma, a indústria ainda muito moldada e idealizada nos modelos tayloristas, né, fordistas, da nossa administração científica e clássica. E como fazer isso em home office? É possível? Não é possível? São questões para se pensar. O que eu quero deixar para vocês de mensagem, ao discutir e ao criar, de alguma forma, um interesse em vocês em aprofundar sobre o tema, home office pode ser que seja uma tendência e a gente precisa estar preparados para assumir aí essa responsabilidade de gerir também as pessoas, os negócios, as empresas de uma certa forma diferente do que a gente estava acostumado, né? Fica aí o meu abraço, aqui estão as referências que a gente utilizou, vou postar para vocês os artigos, tá? E também esse material de apoio, e a gente pode conversar em um outro momento também sobre isso. Mas, enfim, um beijo no coração de vocês, tudo de bom. Logo, logo vamos estar juntos. Mais um pouquinho de paciência e a gente vai estar junto aí na faculdade, podendo conversar sobre outros temas e também poder partilhar um pouco aí desse nosso contato presencial. Um beijo no coração de vocês, até mais. Fiquem bem, se cuidem e continuem estudando e se aprimorando aí, tá bom? Um abraço, pessoal!